Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos revisar os gráficos das funções exponenciais, animando os seus principais parâmetros. No final do vídeo vamos trazer alguns gráficos da propagação do coronavírus, certo? Tanto em números totais de casos como em números totais de óbitos e ver como isso se encaixa como uma função exponencial. Antes de mais nada, não esqueçam de curtir o canal, deem o seu like e vamos lá. Então iniciemos aqui com uma função exponencial mais clássica, 2 elevado a x, correto? Então nós temos aqui algumas características. Agora a nossa variável se encontra no expoente e a base é um número real, ou entre 0 e 1, ou maior do que 1, correto? Poderia digitar várias outras aqui, y igual a 4 elevado a x, certo? Digitei duas funções com a base maior do que 1, que serão funções exponenciais crescentes. Então, uma de suas características é que, não importa qual seja o valor da sua base, quando x é igual a 0, imagem 1, ok? Estamos analisando para as bases maiores do que 1. E ao aumentar o x, ocorre aqui uma explosão das suas imagens, enquanto que para valores negativos de x, ao irmos diminuindo, nós vamos ter aqui uma base elevada a um número negativo. Propriedades de potências, nós teremos 1 sobre o mesmo valor do expoente aqui, só que agora positivo. Então, quanto menor o valor de x, nós vamos ter aqui 1 sobre 4, 1 sobre 4 ao quadrado, 1 sobre 4 ao cubo, certo? Nós temos uma fração que o numerador será 1 e o denominador está aumentando, então essa fração vai tender a zero. E de fato, reparem que para alguns valores negativos de x, conforme nós formos diminuindo, as imagens se aproximam de zero. Veja que os gráficos aqui se aproximam do eixo x, correto? Podemos também comparar, para melhor entender, com uma função polinomial do primeiro grau. Vou pegar aqui a função 3x mais 1, certo? Então, em algumas situações do nosso dia a dia, os crescimentos são proporcionais, né? Então, eles se equiparam a uma função polinomial do primeiro grau. Você vai ao mercado fazer as suas compras, dependendo do produto, do alimento que você for comprar, na grande maioria dos casos, se não tiver alguma promoção, você vai ter uma compra, um pagamento proporcional ao que você comprar. Nessa situação aqui, qual é a proporção? A cada vez que eu avanço uma unidade no eixo x, as minhas imagens estão aumentando sempre 3 unidades. Para x igual a 0, y é 1. Para x igual a 1, y é 4. Para x igual a 2, o y é 7, e assim sucessivamente, né? Então nós temos aqui as imagens crescendo de forma proporcional ao avanço do x, certo? Nós não temos uma taxa de variação, na verdade nós temos a taxa de variação que é sempre constante, é sempre 13. Então cada vez que nós avançamos uma unidade em x, as imagens estão aumentando sempre 3 unidades, certo? Então, proporcional, linear, nesse contexto, são palavras sinônimas. Vejam que isso não acontece com a exponencial. Nesse primeiro momento, as imagens da função exponencial são até menores do que as imagens da função linear, certo? Só que a cada unidade que eu avanço no meu domínio, as minhas imagens estão dobrando. Veja que para x igual a 1, a minha imagem é 2. Para x igual a 2, a minha imagem já é 4. Para x igual a 3, na minha função exponencial, a minha imagem já é 8. Veja que até nesse momento, as imagens da função exponencial ainda são menores. Mas logo, logo, o que é que acontece? As imagens da função exponencial, elas ultrapassam as imagens da linear, ok? Então veja aí a minha função linear, essa reta verde, e só me afastar aqui um pouco no zoom. Então a característica
de uma função exponencial é que depois de um determinado período do seu domínio, que pode ser tempo inclusive, ocorre um estouro nas suas imagens. E isso, as aplicações mais clássicas, no mercado financeiro, juros compostos e propagação de bactérias, propagação de vírus, por isso que nós vamos aplicar aqui a propagação do coronavírus mais tarde, e crescimento populacional. Então são todas características de funções exponenciais, são modelados esses problemas por funções exponenciais, ok? Decaimento radioativo na química, então nós temos várias aplicações. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Vamos então animar agora os principais parâmetros de uma função exponencial. Vou apenas deixar aqui como base a2 elevado a x para termos a comparação. Vamos criar aqui alguns parâmetros. Vou criar a base A, ok? Vou criar aqui um número B que irá multiplicar a elevado a x. Vou criar aqui um C, que será também o meu termo independente. E vou criar aqui um D. Então a minha função exponencial será y igual b, que multiplica a elevado a x menos d mais c. Ok? Ixi, professor, mas criou uma reta. Calma. Lembra da definição? A base não pode ser igual a 1, senão realmente, para a base igual a 1, a minha função será uma função constante. Eu vou variando o meu x e as minhas imagens sempre serão as mesmas. Só organizar aqui. Então tá aqui, ó. Então, ao aumentarmos a base, analisando sempre, nesse primeiro momento, a base maior do que 1, nós temos um estouro, um vocabulário bem simples, ainda mais rápido do crescimento, ok? Fazendo um paralelo bem simples na propagação do coronavírus, é aquele número que, através do distanciamento social e outras medidas, os governos estão tentando diminuir. Por quê? Quando eu consigo diminuir esse número, eu consigo diminuir aqui a velocidade de propagação do vírus, ok? Então vamos lá, pessoal. Por que da importância de nós entendermos o valor da base, certo? Quando eu pego, por exemplo, a função 2 elevado a x, o que ela está nos fornecendo? Nós já comparamos, né, com a função polinomial do primeiro grau e entendemos por que esse crescimento é diferente. Nós temos que a cada vez que nós avançamos uma unidade aqui no eixo x, que em muitas aplicações é um período de tempo, nessa situação aqui que para x igual a 1, nós temos a imagem 2, veja que eu avancei uma unidade, o crescimento não foi proporcional. Nós dobramos, foi para 4. Avancei mais uma unidade, dobramos o 4 de novo, foi para 8. Avancei mais uma unidade, foi para 16 a imagem igual a 16. Então, a cada unidade no eixo x, a cada período de tempo, né, x sendo tempo, a base sendo 2, eu estou dobrando as minhas imagens. A base sendo 3, vamos dar uma olhadinha aqui na base sendo 3, eu estou triplicando as minhas imagens. Veja que para x igual a 1, minha imagem é igual a 3. Para x igual a 2, tripliquei, já foi para 9. E assim sucessivamente. Então, fazendo um paralelo na propagação do vírus, né, o que vocês podem encontrar em vários jornais, em várias matérias, vocês encontrarão com uma letra R, né, fazendo um paralelo bem simples aqui para os nossos alunos do primeiro ano do ensino médio. É aquele fator que os governos tentam diminuir através do isolamento social e com outras medidas, porque ao diminuirmos essa base, eu estou diminuindo a quantidade de pessoas que cada
cada pessoa que contém um vírus propaga para novas pessoas, né? Então eu estou diminuindo a velocidade de propagação. E claro que o ideal é que essa base fique entre 0 e 1. Por quê? Quando isso acontecer, cada pessoa está transmitindo o vírus, na média, para menos de uma pessoa. Se eu tenho essa base, por exemplo, igual a 2, cada pessoa está transmitindo o vírus para outras 2 pessoas. Se eu tenho essa base igual a 3, cada pessoa está transmitindo o vírus para 3 novas pessoas. Então o total de casos vai crescer de forma muito mais rápida conforme nós aumentarmos essa base. Ok? Então conseguimos entender aqui, ó, bases maiores do que 1, a exponencial crescente, bases entre 0 e 1, a função exponencial decrescente. Tudo isso animado no GeoGebra. O valor de B, que está multiplicando o 2 elevado a x. Vou deixar agora a base igual a 2. Então, se eu aumento o valor do B, o que é que está acontecendo? Vou deixar aqui B igual a 2. Nós estamos multiplicando por 2 todas as nossas imagens. Nós estamos dobrando as imagens. Ok? Então, vejam que enquanto que o gráfico azul é 2 elevado a x, o gráfico verde é 2 vezes 2 elevado a x. Então, você pode escolher qualquer x para analisar. Eu vou escolher aqui x igual a 3, a x igual a 2. No gráfico azul, a imagem é 4. Agora nós dobramos. A imagem igual a 8. Isso serve também para os valores de x negativos. Ok, pessoal? Para x igual a 0, no gráfico a 1. No gráfico azul, 2 elevado a 0, 1. No gráfico verde, 2 elevado a 0 dá 1 vezes 2. Então, a imagem 2. Ok? Outra característica da função exponencial, só abrindo um parênteses, é que, analisando aqui para a base maior do que 1, ao diminuirmos os valores de x, o que é que nós vamos ter aqui para os valores de x negativos? 2 elevado a um número negativo. Propriedades de potências. Uma base elevada a um número negativo. Nós temos a fração 1 sobre a mesma base elevada a esse número positivo. Então, ao diminuirmos aqui x igual a menos 3, nós vamos ter aqui 1 sobre 2 elevado a 3. X igual a menos 4, nós vamos ter 1 sobre 2 elevado a 4. Então, ao diminuirmos os valores de x, nós temos uma fração que o numerador sempre é 1 e o denominador está aumentando. Uma fração que o numerador é constante e o denominador aumenta, essa fração cada vez se aproxima de 0. Então, isso também fica claro aqui nos gráficos. Que quanto menor o valor de x, repare que o gráfico se aproxima do eixo x. As imagens se aproximam de 0, mas não estão encostando, certo? Porque nós estamos vendo de longe. Basta eu dar um zoom aqui, ó. Isso é legal do GeoGebra. Eu consigo ver que as imagens estão próximas de 0, mas ó, não está encostando no eixo x. Beleza, pessoal? Vamos ver os outros parâmetros. C, termo independente, análogo à função polinomial do primeiro grau e à função quadrática. Ao variar o C, nós estamos transladando o gráfico na vertical. Ok? Variar aqui o C. Então, ao aumentar o C todo o gráfico, eu estou somando 2 em todas as imagens, diferente do B, que nós estávamos multiplicando 2 em todas as imagens. Se colocar B igual a 3, estou multiplicando por 3 todas as imagens. Vou deixar aqui o B igual a 1, para ficar melhor de comparar com o gráfico azul. Certo? Então veja que o C está transladando. Se eu deixar C igual a 0, vai coincidir aí com o gráfico azul. C negativo, transladei para baixo. Ok? E por fim o D. O D é um parâmetro que está sendo subtraído aonde nós temos a variável. Para qualquer função, ao somarmos ou subtrairmos um valor em todos os locais que a variável se encontra, nós iremos transladar na horizontal. Ok, pessoal? Então esses são os principais parâmetros das funções exponenciais.
Bom, pessoal, vou deixar na descrição do vídeo esse link do site da UOL, onde vai atualizando diariamente tanto o total de casos no Brasil de Covid, como os casos diários, o total de casos diários também, e o total de mortes também, ok, pessoal? E como vocês já estão percebendo, deixa eu só fixar aqui no total de casos, né? Nós temos aqui um crescimento exponencial. Aqui eu posso escolher o intervalo que eu quero analisar. Então, os primeiros casos do Brasil começaram ainda em fevereiro. Posso variar aqui embaixo nessa barra azul, ok? Vou buscar aqui desde o primeiro caso confirmado, né, pelas autoridades, 26 de fevereiro, ok? Eu vou diminuir aqui o intervalo de final. Então a gente pode ver, por exemplo, deixa eu diminuir mais um pouco aqui, de 26 de fevereiro, vou pegar o primeiro mês, até 26 de março. Então você vê que o avanço dos primeiros dias, a confirmação são de poucos casos, se mantém em 2, vários dias do mês de março com 2 casos confirmados, e vejo que depois já começa um salto de casos em relação ao dia anterior maior. Então vejo que de 2 casos, né, vai para 3, de um dia para o outro aumentou 1, mais o mesmo intervalo de tempo já saltou para 8, mais o mesmo intervalo de tempo já saltou para 13. Então veja que a taxa de crescimento aqui não é constante, né? Não é constante. Então isso demonstra que é um crescimento exponencial, o que é de se esperar, né? Qualquer um que já tem esse conhecimento de função exponencial, um conhecimento que é trabalhado pela primeira vez, teoricamente, nos primeiros anos de ensino médio. Então era de se esperar que isso iria acontecer, porque qualquer propagação de um vírus que tem uma alta disseminação, como tem o coronavírus, isso vai acontecer. Assim como o crescimento populacional, crescimento de bactérias, e até mesmo na matemática financeira, um assunto que nós ainda iremos estudar. Ok? Então, continuando, eu vejo que o salto já 25, até manteve aqui alguns dias com 25, e vejo que de 25 já vai para 34, 52, 77, 98. Então a curva rapidamente ela fica mais acentuada, né? Então vejo que no dia 16 de março foi quando a maioria das escolas, né, começaram a suspender as aulas presenciais. Nós tínhamos 200 casos no Brasil e nenhuma morte até o momento, nenhum óbito. Então vejo que qualquer intervalo que eu possa aumentar aqui, eu sempre vou ver essa curva. Claro que quanto mais eu aumentar, aqui ela parece que é uma reta, mas não é devido à escala aqui de total de casos. Então o que eu quero mostrar para vocês, aqui nós já temos até dia 2 de abril, um crescimento exponencial, ok? Vamos aqui agora para até 14 de abril, crescimento exponencial, tem uma curva com concavidade voltada para cima, né? Isso demonstra, eu posso até fazer um outro vídeo para quem já tem um conhecimento de cálculo, uma disciplina ministrada para qualquer engenharia, matemática, química, física, posso explicar isso através das derivadas também, né? Então tem uma taxa de crescimento aqui crescente e não mais constante, como se fosse uma função linear. Então, veja, posso diminuir aqui o início, vocês verão que a curva continua sendo modelada por uma função exponencial. O que eu quero destacar, continua. O que eu quero destacar é que não vai ser durante todo esse período que a propagação do vírus será de forma exponencial. Eu acredito, pelas análises matemáticas, que as últimas semanas que nós estamos vivendo, esse vídeo está sendo gravado no dia 26 de junho, ok?
E eu acredito que nessas últimas semanas nós já estamos vivenciando o que se chama do pico da pandemia, certo? Se fosse analisar outro gráfico que eu não estou mostrando aqui, é de casos por dia, ok? Para quem conhece já a disciplina de cálculo, seria a derivada dessa função. Eu vou deixar um outro link de uma palestra, que foi a abertura da Semana de Matemática do Instituto Federal de Goiás, acontecendo no dia 20 de junho, que é explicado com mais riquezas de detalhes. Mas eu quero pegar aqui, por exemplo, é explicado com uma maior riqueza de detalhes a questão do pico, certo? Olhando o gráfico da derivada dessa função, que é até uma curva gaussiana, conhecida como uma função gaussiana. Se eu pegar, por exemplo, aqui, dia 19 de maio até... colocar aqui até a data de hoje. Então, se nós pegarmos aqui, ó, de 19 de maio a 26 de junho, esse último mês, os últimos 30 dias, 35 dias, vejam que nós não temos mais aquela curva de crescimento lá do início da propagação do vírus, né? Nós temos aqui algo que se aproxima de uma reta, né? Então, quer dizer, o que isso nos mostra? Que ao variar o mesmo período de tempo, a taxa de crescimento é constante. Ou seja, todos os dias nós estamos tendo, basicamente, um pouco para mais, um pouco para menos, a mesma quantidade de novos casos. Então, no gráfico que mostra o total de casos em função do tempo, neste período já está se aproximando de uma reta. Diferentemente, por exemplo, lá de março para abril. Veja que nós tínhamos um crescimento, que a taxa não era constante. A cada dia que se passava, o número de novos casos era maior do que o número de novos casos do dia anterior. Ok? Depois eu vou mostrar isso no GeoGebra. A mesma coisa acontece com o total de óbitos. Ok? O primeiro óbito no Brasil foi dia 17 de março, confirmado por Covid, dia 18 de março, ok? Então vou analisar aqui do dia 18 de março em diante. Então basta passar aqui o mouse, a gente vai vendo que o início, deixa eu puxar aqui para o primeiro mês, de 18 de março até 18 de abril. No primeiro mês, a cada dia que se passava, a quantidade de mortes era maior, a quantidade de novos óbitos era maior do que a quantidade de novos óbitos do dia anterior. Então, mais uma vez, dando uma curva com concavidade voltada para cima e não uma reta. Não era algo proporcional. A cada dia nós estamos tendo X óbitos. Então, você passou 2 dias, 2X óbitos. Não. Veja que, por exemplo, 5 de abril, a soma, o total de óbitos já era de 432. 6 de abril, 486. 553. Veja que a diferença não é a mesma em relação ao dia anterior, né? Se a diferença fosse a mesma, nós teríamos uma taxa constante, ok? E aí o gráfico da soma do total de casos seria uma reta. Seria uma reta. Que é o que também está acontecendo nessas últimas semanas, nesses últimos meses, né? Então veja que se nós analisarmos de 6 de maio a 25 de junho, nós temos aqui a soma total, neste intervalo, no eixo X, a soma total ela vai tendo uma proporção, conforme o tempo vai passando. Ok? Isso mostra que a taxa de óbitos é constante neste intervalo de tempo. Ou seja, em relação ao dia anterior não está tendo aumento, às vezes aumenta 10 ou 20, mas depois diminui. Então, e de fato, se nós olharmos os últimos 30 dias, mais uma vez, estamos gravando no dia 26 de junho, nós vamos ver que a média
está sendo mantida, né? Não está mais tendo aumento de novas mortes em relação ao dia anterior. Sabendo disso, eu quero mostrar agora algumas figuras. Bom, aqui nós temos a curva completa do número total de casos em relação aos dias, a partir do primeiro dia de casos confirmados. Nós temos que ter muito cuidado com a imprensa e com os políticos com relação às comparações, certo? Cuidar com relação à comparação de países, ok? Comparações de populações. Nós não podemos olhar não somente a quantidade do número populacional de cada país, mas da densidade demográfica, da idade média daquele país. Tudo isso pode influenciar. Agora, uma análise que em estatística e em matemática que acontece muito é exatamente essa curva. Nós estamos aqui olhando para 4 países, para o número total de casos em função do tempo da Austrália, Espanha, Japão e Israel. O que é que nós temos? Como já confirmado e já sabido, o início do crescimento ele é exponencial, ok? Então veja que, por exemplo, na Austrália nós tivemos um crescimento de novos casos, total de casos exponencial até o dia 60, mais ou menos. E do dia 60 em diante, o número total de casos sempre vai aumentar, né? Então é uma curva que não vai decrescer, a curva que decresce é do número de novos casos, ok, por dia, mas o total de casos sempre vai aumentar, então nós temos que prestar atenção qual é o gráfico que nós estamos olhando, se é o total de casos até determinado dia ou de novos casos por dia. Então o comportamento que nós temos em todos os países que já atingiram o pico e já diminuíram o número de novos casos é basicamente essa, a explosão exponencial até próximo do pico, ok? E depois essa concavidade que está voltada para cima, ela fica com a concavidade voltada para baixo e até que, com o passar do tempo, vai se tornando quase constante o número total de casos, ou seja, vai praticamente desaparecendo o número de novos casos. Essas 4 situações é do dia 20 de maio, ok? Vejo que alguns países, como na Espanha, também ficou aqui entre 60 e 70 dias o pico. Em Israel foi menos, vejo que em menos de 50 dias a concavidade do número total de casos já ficou voltada para baixo, ok? Então eles atingiram o pico antes de alguns países. Vejo que no Japão demorou mais, até um pouquinho mais até ter a explosão. Eles controlaram bem no início, né, a partir do primeiro caso, mas em torno ali do dia um mês e meio, 45 dias, teve o crescimento exponencial, atingindo o pico aí depois de 90 dias a partir do primeiro caso. E agora eles, a partir de 20 de maio, já estavam entrando nesta estabilizando o número total de casos. E o Brasil? Então, como nós vimos naquele link anterior que está na descrição, e agora aqui nós temos a situação atual do Brasil, número total de casos em função da quantidade de dias a partir do primeiro caso confirmado. Então, na data de 20 de junho, era essa situação do Brasil, ok? Até um pouco antes dessa data, então nosso crescimento ainda era exponencial, entrando para aquela taxa de novos casos constante. Comparando com outros países, é como se nós estivéssemos neste trecho do gráfico, né, estabilizando a quantidade de novos casos por dia, né. Para quem já estudou cálculo, é como se nós estivéssemos entrando na derivada segunda igual a zero, né, onde que vai ocorrer a mudança de concavidade, o ponto de inflexão do número total de casos em função do
tempo. Ok, pessoal. Então agora aqui nós temos a evolução do total de casos no Brasil, desde o primeiro caso até o dia 21 de maio. Até o dia 21 de maio, nós estávamos com um crescimento exponencial. Primeiro caso, até 100 mil casos, foram 68 dias, mas apenas 11 dias para mais 100 mil casos. E apenas 7 dias para mais 100 mil casos. E a gente pode modelar essa curva aqui usando a nossa função com todos os parâmetros que nós criamos anteriormente, a nossa função exponencial. Posso transladar um pouco aqui o C, transladar na vertical, posso transladar aqui o D e ver exatamente qual vai ser a função que vai modelar. Posso mexer aqui um pouquinho na base, no B, olha pessoal, consigo aqui ver qual é a função exponencial do número total de casos. Relembrando aqui, de 26 de fevereiro a 21 de maio. Ok, pessoal, vou trabalhar aqui mais um exemplo de dados que já aconteceram, ok? Aqui nós temos o acumulado, o número total de mortes, desde a primeira morte, que foi 17 de março, até a data do dia 24 de junho. Dia 24 de junho, nós estávamos com quase 54 mil mortes confirmadas pelo coronavírus no Brasil, ok? Então vocês podem reparar que de 17 de março, também modelei aqui usando a mesma função exponencial, ok? De 17 de março até 24 de junho, quando atingiu em torno de 22.700 mortes, nós tínhamos aqui um crescimento exponencial, mas esse crescimento exponencial até essa data ele não se manteve, né? Por várias variáveis e vários motivos. A taxa de crescimento deixou de ser exponencial, deixou de ser acelerada. Veja que de 24 de maio até 24 de junho, como nós vimos no link anterior, se aproxima muito neste período, ok, de uma reta. E de fato, faz em torno de um mês que há pouca variação diária, de um dia para o outro de óbitos, né? Você mantém sempre em torno da mesma quantia, né? O que é também muito grave, né? Quando você fala em 1.000 mortes por dia, em torno, né? 1.000, 1.100. Então veja que nós tivemos um início, um crescimento exponencial, mas ele não se manteve. Se fosse se manter com a taxa que nós tínhamos, veja que nós poderíamos atingir 50 mil mortes início de junho ainda, né? E 50 mil mortes foi atingida em torno, acho, de 20, 21 de junho. Ok? Então mais uma análise gráfica aí das várias que nós podemos fazer. Então vou deixar disponível todas as fontes e os vídeos e os links que foram usados para esse vídeo de hoje. Ok, pessoal? Bons estudos a todos!